Nós temos tratado assuntos tão importantes nesse trimestre, e quando nós estudamos sobre temas tão importantes, nós vamos, à medida que vamos falando sobre esses temas, eu me lembro de um texto, queria compartilhar o texto com os irmãos, que está em 1 Timóteo capítulo 4 e versículo 16. É tão importante, não somente para os alunos, mas para aqueles também que são professores, ou para aqueles que lecionam. Olha só como é importante, não somente para aqueles que estão aprendendo, mas também para aqueles que ensinam na escola dominical essas verdades bíblicas. Olha só o que Paulo fala para seu filho na fé. 1 Timóteo capítulo 4 e versículo 16, a importância do ensino. Eu até estava comentando com o pastor Jonas, quando nós estávamos para cá, vemos dias difíceis, na área do ensino, e nós estamos aqui aprendendo coisas espirituais para a nossa vida espiritual, coisas para conservar a nossa salvação. Olha só o que Paulo fala para Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, ensinamento, Persevera nessas coisas, guarda essas coisas, porque fazendo isso te salvarás. Então, quando nós ensinamos, quem é professor sabe disso, o pastor também, os obreiros, nós estamos cada vez aprendendo, e quando nós ensinamos, a gente ensina e aquela verdade nos fortalece. É interessante isso, tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Interessante esse texto, Nessa semana eu estava ouvindo isso e eu queria compartilhar esse texto tão tremendo. Essas verdades que ao longo deste trimestre, nessa lição especificamente, nós estamos aprendendo. Aí quando vocês olham para a ilustração específica dessa semana, vocês estão vendo um caminho, E no meio desse caminho aparece uma árvore, tem um fruto, e faz uma alusão a quando Adão e Eva caíram lá no Éden, que seria a tentação. Esse caminho é o caminho que está nos levando ao céu, está nos levando às mansões celestiais. Só que o inimigo de nossas almas, ele não quer que nós cheguemos ao céu, correto? E o que ele faz? Ele vai colocar coisas em nosso caminho para nos fazer pecar, tentações, coisas que vai nos atrair. Aí eu me lembrei, eu creio que eu já expliquei aqui, eu já falei aqui algumas vezes que eu vim aqui, salvo engano, mas eu quero relembrar os irmãos se eu falei. Está em Filipenses, se os irmãos quiserem acompanhar, capítulo 3, versículos 13 e 14. Vamos ler esse texto que eu achei interessante e que tem muito a ver com essa ilustração da lição de hoje. Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14, onde Paulo ele faz uma alusão a um corredor, a um maratonista que está indo para receber uma coroa corruptível. Olha só o que Paulo diz em Filipenses 3, 13 e 14. Vamos achar o texto? Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, naquela época de Paulo, os corredores corriam para ganhar uma coroa. Até hoje fazem isso. Há alguns anos atrás, os irmãos podem estar lembrados, daquele maratonista brasileiro que ia para ganhar uma medalha, não sei se de prata, bronze, ouro, mas daí aparece um italiano maluco e segura ele. Os irmãos lembram daquilo ali?
naquele episódio, né? E naqueles segundos que aquele italiano maluco segurou aquele brasileiro, ele perdeu a medalha. Agora volte ao exemplo que Paulo usa aqui. Lá está o corredor correndo para ganhar uma coroa. Aí tinha um inimigo que não queria que ele ganhasse aquela coroa por um motivo. O que o inimigo fazia? Colocava no trajeto, no caminho desse corredor, um objeto valioso, algo que ia atrair a atenção do corredor. Aí o maratonista correndo, o missionário Robson, servo de Deus, pastor Jonas, correndo. Então aquilo ele até poderia passar pelo objeto, né, no caminho, mas então, poxa, é um ouro, é uma prata, é uma joia. Ele parava, voltava para trás no seu trajeto, né? Naqueles instantes que ele parava, vinha outro corredor e ultrapassava ele. Era o suficiente para ele perder a sua coroa. Aí volte comigo no tema da lição: resistindo à tentação no meio do caminho. E volte comigo no que Paulo está dizendo: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas prossigo para o alvo. Ou seja, nós estamos numa trajetória que nos leva para o céu, e nessa trajetória o inimigo vai nos oferecer bandejas, pratos de lentilha. Por mais que o inimigo nos ofereça tudo que ele nos oferece nesse mundo, sejam prazeres, coisas, seja na área sexual, na área financeira, ele vai nos oferecer, irmãos. Mas nada se compara com aquilo que nos espera no céu, a coroa incorruptível que está lá, irmãos. Mas muitos trocam, irmãos, aquilo que está lá no céu com as coisas que o inimigo nos oferece. É aquilo que Paulo disse para Timóteo, né? Porque Deus me desamparou amando o presente século. Ou seja, Deus era um obreiro, era um cooperador de Paulo, mas ele trocou o ministério, trocou a chamada. É o que Judas fez. Judas trocou o ministério de apóstolo por 30 moedas de prata. Não é verdade? Trocou a sua chamada. Não troque a sua chamada, não troque o céu por aquilo que o inimigo oferece, pelas tentações, pelas bandejas, pelas migalhas que o inimigo oferece no meio do caminho. Amém? Agora vamos continuar a lição. Você está aqui numa lição, numa escola dominical, e você aqui tem você tem toda a liberdade de fazer perguntas, né? Às vezes numa pregação não pode fazer isso, né? Numa aula, escola dominical, você tem toda a liberdade de fazer perguntas e fazer colocações. O que é tentação? O que significa a palavra tentação? Desejo violento para a prática do pecado. É uma das definições da palavra tentação. Vou repetir. Tentação é desejo violento para a prática do pecado. Interessante isso aqui, não? É um desejo violento para a prática do pecado. Aí, irmãos, é interessante que cada um é tentado numa área. Cada um, com aquela expressão que você já deve ter ouvido em algum lugar, cada um tem o calcanhar de Aquiles. Se não vejamos, claro que esse texto vai ser citado mais à frente, mas eu acho que convém agora nós ler ele. Está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 14. Vamos ler? Se não vejamos o que diz a Bíblia, Tiago, capítulo 14, capítulo 1, melhor dizendo, capítulo 1, versículo 14. Se alguém quiser ler, tem a liberdade de ler. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Obrigado, querido. Cada um é tentado, mas atraído e encontrado pela sua própria consciência. Cada um é tentado numa área. Eu posso ser tentado na área financeira, outro na área sexual, né? Cada um é tentado numa área. Eu falei semana retrasada ali no Jardim Alessandra, no Monte Congrego, era a aula O Perigo da Murmuração, que o inimigo, Satanás, ele não lê o pensamento, mas ele é uma criatura milenar.
Aí, ele coloca, por exemplo, esse copo de água é uma coisa que ele vai colocar, como é que é o nome do servo de Deus? Júlio. Ele coloca isso aqui na frente do Júlio. Aí, diante da reação do Júlio, ele viu que isso aqui mexeu com o Júlio. Isso aqui é uma coisa que o Júlio gostou. Aí ele vai tentar o Júlio com isso, nessa área, vocês estão entendendo? Só na reação, na fisionomia daquilo, a reação da fisionomia do Júlio, ele viu que aquilo ali é um ponto fraco, é a área frágil do Júlio. Entendeu, irmãos? Então, cada um de nós tem uma área frágil, tem uma fragilidade. Somos tentados. Aí, às vezes, nós não entendemos. Como o irmão caiu nessa área aí, é porque você não é tentado nessa área, né? Como é que ele foi cair, irmão? Como é que foi? É porque você é forte nessa área. E cada um tem uma fraqueza. Temos que ajudar o irmão naquela fraqueza. Temos que ajudar ele naquela fraqueza dele, né? Cada um as pessoas são diferentes. Verdade e prática. No lugar de ceder à tentação, é melhor triunfar sobre ela. E como nós triunfamos sobre ela? Como nós triunfamos sobre a tentação? Boa pergunta, né? Como nós vamos triunfar sobre a tentação? Vivendo no Espírito, não se conta própria. Bem colocado, muito bem colocado, servo de Deus. Vamos ver, colocação perfeita, mas vamos ver o que a Bíblia vai nos dizer sobre essa afirmação, sobre essa, que é a verdade prática que está falando aqui. Vamos ver o que a Bíblia fala. Gálatas, vamos lá, Epístola do Apóstolo Paulo aos Gálatas, lá, Gálatas capítulo 5 e versículo 16. Gálatas capítulo 5 e o versículo 16. Quem achou pode ler. Gálatas 5 e 16. Digo, porém, andai no Espírito e não na concupiscência, e não cumprireis a concupiscência da carne. Obrigado, servo. Obrigado, pastor Jonas. Andai no Espírito e não cumprireis a consciência da carne. Então, como o servo de Deus colocou muito bem, quando nós andamos no Espírito, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, a gente não vai cair na tentação. Não é verdade? É um exemplo bíblico muito bem colocado, lá no Antigo Testamento, de alguém que foi tentado e venceu a tentação, até onde estava falando com o segundo pastor, foi lá em casa, o pastor Jeff, ali do Jardim de Sandra, que ele também ia citar o exemplo de José, ele está lecionando ali no Jardim de Sandra, né? Essa mesma lição. José foi um exemplo de alguém que foi tentado. Se nós vejamos Gênesis, capítulo 39, versículos 11 e 12. Olha só, José, ele estava ali na terra do Egito, sozinho na casa do seu senhor, e aquela mulher tentando ele. Era uma mulher possivelmente bonita, mulher do general do Egito, do faraó do Egito, que na época era o reino mais poderoso da terra. Ele podia dizer: olha, não tem ninguém aqui, né? Estou longe, fui vendido como escravo, minha família, pelos meus irmãos, vou deitar com essa. Não, mas ele, olha, ele disse: ó, sucedeu um certo dia, Gênesis 39, 11 e 12. Sucedeu um certo dia que veio a casa para seu serviço, e nenhum da casa estava ali, estava só ele e a sua senhora. E ela lhe pegou pela sua veste, dizendo: deita-te comigo. Mas ele deixou na mão, ele fugiu, irmão, porque se ele ficasse, ele caía. Ele fugiu, porque não tem super-homens e mulher maravilha, irmão.
uma situação como essa, se ele ficasse ali, o que acontecia? Ele caía. Quer ver o que Paulo diz, irmãos? Vamos lá para a Bíblia. 1 Coríntios 6 e 18. Vamos ver o que a Bíblia diz? A Bíblia. É bom você vir para a escola dominical, que aqui a gente vai citando os versículos, né, irmão? Palavra de Deus. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre essa situação. Olha só. 1 Coríntios 6 e 18. Quem achou? Fugir da prostituição. Eu vou citar um exemplo aqui, irmão. É que nem o camarada crente. Mas um camarada, uma ilustração para os mundo entender da situação. Camarada crente, mas feio. Esse camarada é crente. Mas Satanás não vê esse negócio de derrubar ele, que é crente. Aí ele trabalha numa empresa e para ir para o refeitório ele passa uma sessão e lá tem uma Dalila, filho de Satanás. Não estou entendendo? Pergunta para o irmão, tu está entendendo? Tem uma filha de Satanás, uma Dalila. Aí ele passando lá, crente, mas o José. Aí passa lá a Dalila, bonita, assim. Oi, gatinha. Meu filho, né? E ele pode ir para o refeitório, mas distração, para os entender como é a tentação. Mas que Satanás se segura. É para fugir, tá? Mas ele é crente, olha, crente daqui, assim, é língua estranha, perde um culto de oração. Aí a primeira vez que ele passa, o sangue de Jesus tem poder. E ele vai para o refeitório. Só que ele pode pegar outros atalhos, outros caminhos, né? E ele vai lá. No outro dia, ele pode pegar outro caminho, Júlio, pastor Jonas, Robson, pode pegar outro caminho. Mas não, ele vai pelo caminho e a Dalila não desiste. Ela quer derrubar ele. Oi, gatinho. Passa teu zap. Eu não sei explicar. O sangue tem poder, não é mais o sangue de Deus, só o sangue tem poder. E ele vai para o refeitório. Ele pode pegar outro atalho, mas ele vai, porque ele é o super-homem de Jesus. Aí no terceiro dia, ele pode pegar outro atalho, mas não, ele pode pegar outro caminho. Eu estou resistindo à tentação. Passa aí. Ô gatinho, não vai sair comigo, vamos sair amanhã. Né? O sangue tem, só o sangue tem. No quarto dia, o sangue. No quinto dia, não fala mais nada. No sexto dia, está aqui no telefone, vamos sair. Entendeu? Ele podia ter fugido. Mas vai indo até aqui. Tem que fugir, irmão. É assim que cai. É assim que cai. Como é que foi que o pastor caiu com a irmã? Vem cá. Como é que foi que o pastor caiu com a irmã? Começa assim, irmã. É um aperto de mão assim, depois é assim. É assim, irmão. Vigia não. É assim que começa. É um aperto de mão assim, uma coisinha assim. Né, pastor? Começa assim, irmão. Quando vê, só o sangue de Jesus, irmão. Glória a Deus. Desculpa, Júlio, de usar assim, mas é. E o diabo trabalhando, e por isso que Deus opera. Às vezes ele vai pregar nas igrejas um peso, às vezes esse pecado ali, irmão. Mas que Deus possa ter misericórdia de nós. E todas as tentações, essas operações do diabo caiam por terra em nome de Jesus. Mas, voltando aqui, o que o irmão falou, Deus era tão cheio do Espírito Santo, eu acho lindo, é tema de congresso de jovens, né? Olha só, aí quando José interpreta os sonhos do faraó, né?
capítulo 41 e versículo 38, se eu estou equivocado, olha só, Gênesis 41, 38, olha só, olha o que o faraó vai dizer depois que José interpreta os sonhos: acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus. José era cheio do Espírito Santo, ele era tão cheio do Espírito Santo, irmãos, né? Não tinha tempo para pecar, não tinha tempo para ele tinha tempo apenas para Deus e para ser usado por Deus, é por isso que ele não pecou. Agora, é que nem aquela história, uma vez eu vi um pregador contando, fazendo um exemplo assim, usando um cachorro, de dois cachorros. Você tem dois cachorros, um amarelo e um branco. Um cachorro amarelo, marrom e branco. Não tem cachorro amarelo? Um marrom e branco. O cachorro marrom e branco. Aí você alimenta bastante o marrom e pouco o branco. Tá, bastante comida para o marrom, bastante ração e pouco para o branco. Qual vai ficar mais forte? Qual vai ficar mais saudável? Qual? O marrom. Qual vai ficar mais raquítico? O branco. Isso tem a ver. Assim é a carne com o espírito, irmãos. Se você alimenta muito a carne com coisas do mundo, né? Como é que você vai resistir à tentação, irmãos? Se você não ora, não jejua, não lê Bíblia, aí vem a tentação e claro que você vai cair, irmão. É por isso que a situação de muitos crentes está assim: você não ora, não lê Bíblia, não jejua, aí qualquer coisinha vem a tentação, Satanás coloca uma Dalila ali, ou coloca um filho de Satanás ali, pau, cai na hora, irmão, porque não está cheio do Espírito Santo, não está com jejum, faz 500 anos que não jejua, não lê Bíblia, não ora. Não é verdade, irmão? Mas garanto que se estivesse na oração, no jejum, podia vir a Dalila, que fosse, né, fazer que nem José fugia. Não tem tempo para isso, não, porque eu estou na presença de Deus. É uma lição, irmãos. Pena que nas escolas dominicanas, nem falando para o pastor Júnior, é pouco o número de irmãos. E hoje o pessoal quer só, como dizia o pastor ali em Vilas Boas, que vinha muito de negócio, antigamente, o pessoal só quer oba-oba, né? Vamos com a introdução da lição. Alguém pode ler para nós? Quem pode ler? Pode ler a introdução. A tentação é algo que enfrentará ao longo dos seus serviços, na verdade. Não por acaso, o Senhor por isso, nesta lição, estudaremos o conceito bíblico de tentação, a maneira como nosso Senhor a enfrentou no deserto, como devemos resistir. Veremos que é imperioso seguir a recomendação de Jesus Cristo a respeito de vigiar e orar, para não cedermos à tentação ao longo da caminhada. Não cedermos. É aquilo que eu já falei. Mas eu vejo, até a aula passada, né, pastor João, a gente falou sobre Davi. Vamos lá ver sobre Davi. O processo da queda na vida de Davi. Estava meditando sobre isso aqui quando estava lendo essa parte da lição aqui. O processo da queda na vida de Davi. 2 Samuel capítulo 11, versículos 2. 2 Samuel capítulo 11, versículo 2. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito. Olha, ele se levantou, né? Primeira coisa ele viu. Ele viu, né? Olha as etapas da queda de Davi. Ele viu. Podia ficar por ali, né? Viu? Ele viu o que aconteceu. Primeira coisa, ele tinha que estar na guerra. Ele foi para a guerra. Viu? Cobiçou. Podia ficar por ali? Sim ou não? Mas ele não contentou-se. Ele perguntou quem era.
quem é aquela mulher bonita ali que está, né? Foi a segunda etapa do pecado, a tentação. Ele perguntou quem é. Podia ficar por ali? Não perguntaram, mas ele foi mais além, ele mandou chamar ela. Terceira etapa. Ele podia mandar chamar ela e ter uma conversa, tomar um cafezinho. Naquela época tinha café, né? Tomar um cafezinho e tal. Podia ter uma conversa com a Batseba, assim ou não? Não! Teve uma conversa muito íntima com ela. Ao ponto, irmãos, vocês sabem o que aconteceu, né? Ao ponto, vocês sabem o que aconteceu. Engravidou ela. Aí a Batseba, olha, ficou pesada. Aí ele quis encobrir o erro, mandou chamar Urias. Olha, para que Urias, diz, olha, Urias vai, deita com ela e eu fico livre disso. Só que Urias, como é que eu posso, vocês conhecem a passagem? Como é que eu posso estar com a minha esposa aqui se os soldados estão lá? Ele bebezou Urias, não, ó, Urias está dormindo fora. Aí só tem que matar esse camarada aí. Um abismo chama outro abismo. Se ele confessasse o pecado, ele não confessou. É a lição que ele estudou semana passada, né? Não sei quem ensinou aqui. E tudo começou porque ele cedeu, ele foi cedendo, né? Ele foi cedendo, ele viu, olha, ele foi cedendo a tentação. Ele viu, ele perguntou, ele mandou chamar, ele conversou, foi cedendo, foi cedendo. O pecado, a tentação é assim, quanto mais você cede, você começa assim, ó. Você começa assim, dando brechinha assim, não faz de nada. Vira uma bola de neve, irmão. Não é verdade? Quem é viciado em jogo, irmão, começa a dar uma jogatina, não consegue mais. Na área sexual, quem começa com uma coisinha e de repente está fazendo coisas assim, meu Deus. Não convém nem falar o que o camarada vira. Não se contenta com mais nada. E começa uma coisinha, uma brincadeira assim. Porque vai cedendo, e não se contenta. É insaciável. Os irmãos estão entendendo? E tudo começa assim, ó. Uma coisinha de nada. E vira um monstro. É que ele vai alimentando assim, ó. Começa um bichinho assim, ó. Bichinho assim. Tinha um filme que passava na década de 80, o Gremlin. Você lembra o Gremlin? O rapaz encontrou o Gremlin lá no filme que passava. Aí, virava é assim, uma coisa assim, fica incontrolável. Um bichinho fica um monstro, um dragão. Você cede, não ceda à tentação. Porque se você ceder, você dá um pedacinho do teu dedo aqui, ele quer a mão, quer o braço, ele destrói a tua vida, destrói a tua família, destrói o teu casamento, destrói o teu ministério, a tua alma te leva para o inferno. Por isso não ceda, em nome de Jesus. Labaque, labachuri, amanarás. Davi perdeu 4 filhos por causa disso. E até no leito de enfermidade lá, ele lutando, Adonias, lutando contra Salomão, ali, contra tudo ali, por causa dessa atitude aí. Até Deus perdoou, mas a consequência até a velhice dele. Por causa de ver, perguntar, mandar chamar, se deitar, por causa que ele cedeu. Se ele visse ali, ó, né? Podia até ter, não. O problema não está no primeiro olhar. Você pode andar ali na rua e ver uma mulher bonita, né? E até a gente é carne e osso, irmão. Tem ninguém aqui que é super-homem, Mulher Maravilha. O problema está em você. Meu olhar, o problema está no segundo olhar. O problema está no segundo olhar.
A tentação em sua esfera humana. Conceito bíblico de tentação. Na Bíblia, 3 palavras aparecem para conceituar tentação. Primeiro é a palavra hebraica massa. Aqui essa palavra que aparece lá em Deuteronômio 9:22, quando Moisés vai relembrar o povo lá no deserto. O povo tentou Deus, tentaram Deus, tentando no deserto, né? Esse é o significado da palavra tentação, tentar o Senhor. Depois tem uma palavra grega, perasmos, colocar prova, testes. Depois tem outra, Atos 20:19, que é perazo. Ali quando Paulo fala aos anciões de Mileto sobre ali a questão de cilada, os judeus fazendo cilada para eles, né? Provação, submeter a prova, ocorrendo aproximadamente 36 vezes no Novo Testamento. Olha só que interessante. Assim podemos dizer que tentação é um experimento, teste ou prova diante de uma atração. Olha só, dobre sua atenção aqui, que é interessante essa parte aqui, ó. Teste ou prova diante de uma atração para fazer o mal. Aí tem duas coisas aqui, ó. Para fazer o mal, para obter prazer, a tentação para obter prazer ou lucro. A tentação tem esses dois fins. Para obter prazer ou lucro. Aí eu fui na Bíblia, irmãos, né? Porque eu acho que é importante a gente buscar na Bíblia exemplos de alguém que tentou na tentação buscar prazer e outro para lucro. Os irmãos se lembram? Aí eu, prazer. 2 Samuel, capítulo 13. Alguém buscou prazer na tentação, teve prazer, depois teve nojo. Aconteceu. Teve prazer, depois nojo. 2 Samuel, capítulo 13, versículos 14 e 15. 13, 14 e 15. O Aminon, ele, claro que foi uma consequência do pecado de Davi, né? O Aminon tinha um filho, Davi tinha um filho mais velho, chamado Aminon. Aminon amou sua meia-irmã Tamar, né? Fez lá uma armadilha para ela, né? Forçou ela, violentou ela, né? Porém, ele não quis dar, 2 Samuel 13 e 14. Porém, não quis dar ouvidos à sua voz, antes sendo mais forte que ela, forçou e se deitou com ela. Aí, versículo 15. Depois que ele fez esse absurdo com a própria meia-irmã dele, depois a Aminon aborreceu com um grandíssimo aborrecimento, ficou com nojo, né? Porque maior era o aborrecimento do que o aborrecimento, do que o amor com a Mara. E disse-lhe Aminon: levanta-te e vai. Expulsou ela no quarto dele. Ou seja, teve nojo. Já pensou? E isso aqui acontece, irmãos. A pessoa tem aquele desejo, aquela tentação de fazer, de praticar o pecado, né? Depois que pratica, tem nojo. Vocês sabiam disso, né? A pessoa quer praticar, depois vem com remorso, com nojo. Terrível, né? E o próprio diabo, às vezes, o diabo ele faz a pessoa, tem a ação do diabo ainda. O diabo faz isso aqui, ai, você não tem que fazer, não liga, ai, é gostoso isso aí, faz, não pega a oportunidade, não. Ó que mulher bonita, ó que homem bonito, ai, não pega, ai, aí depois o diabo, que besteira você fez, cara, tu acabou com a tua vida, o próprio diabo, você é vergonha, até se fosse agora acabar com a tua vida, cara, se mata agora, cara. Olha, é assim que ele age. O diabo ele faz o cara fazer a besteira, aí depois que o cara faz a besteira, ele que besteira que tu fez, cara. Olha, acabou aí agora, o que vai ser? Acabou com a tua vida, cara. Terrível.
aquele ímpeto de fazer, depois que faz. Tem uns que não, né? Aí a gente vai a colega e tem uns que fazem, aí ficam cauterizados. Isso aqui é tremendo, a lição a moleque, né? Tem uns que fazem, ficam tão cauterizados que nem tem mais remorso. Não é verdade? Deus, né, Robson? Deus que acostumou com o pecado, né? Porque daí faz, viu que não aconteceu nada? Não aconteceu nada. Estou cantando na igreja, não aconteceu nada. Estou pregando. Porque Deus não é como a gente, irmão. A gente pisa no pé do Robson, pisa no meu pé, já quer pegar o Robson e escanar aqui na sequência. Né, Robson? Já quer te escanar, pisa no meu pé. Deus não é como a gente. Tem um pastor que falava, o pastor do time, falava assim: se Deus fosse como a gente, nós estávamos no inferno, no trigo e tudo. Deus não é como a gente, irmão. O Sansão, por exemplo. O Sansão, olha só, quando ele foi para casa, o que ele estava fazendo em casa meia-noite? Pergunta para o irmão, é claro. O que ele estava fazendo em casa meia-noite? Uma vez eu estava falando com um rapaz, ele estava deitado com quem? Com uma prostituta. E mesmo assim Deus usou ele. Deus foi dando assim, a corda da misericórdia, né? Deus vai dando oportunidade para ver se o camarada se arrepende, né? Até o momento em que o Espírito se retirou de Sansão. E ele não sabia que tinha se retirado. Deus vai dando oportunidade. Chega o momento que a corda da misericórdia arrebenta. Porque é verdade, pastor? O camarada vai brincando até que momento aí. Tem muita gente brincando com Deus. Mas chega uma hora que Sansão brincou, até que perdeu os olhos. Foi terrível. Claro que depois Deus é misericordioso, Deus avançou ainda, né? Acabou com a vida, né? E o lucro? Um exemplo de alguém que, com a tentação, queria lucro. Nós falamos, acho que na aula passada, né? Amanhã. Vamos lá, Josué. Vamos lá, deixa eu ver aqui, Josué, capítulo 7. Josué, capítulo 7, versículo 21. Camarada que com a tentação queria lucro. Josué 7, 21. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro, do peso de 50 ciclos, cobicei. O Acã, lá em Jericó, Deus disse: não toca em nada. O Acã viu ali, cobiçou, queria ter lucro, pagou um preço alto, irmãos. Por causa da sua cobiça, ele pagou um preço alto. Irmãos, tanta gente ali, por causa disso aqui, ele quer querer lucro. Às vezes Deus abre uma porta, coloca numa empresa, o patrão dá uma oportunidade, e ele lá, uma contabilidade, uma coisa, ele, né? É verdade? Quantos casos você conhece assim? Que a pessoa rouba, vem a tentação, né? Não é verdade, moço? Há um cargo de confiança, ou às vezes se envolve na política. Quantos, irmãos? Questão de ética no mundo que eu nomeei, né? Se envolveram na política, se corromperam, né? Terrível, irmãos, por causa do lucro. Coisa terrível. Pode falar, irmão. Vou só um comentário sobre a tentação mais nova que está aqui. Um dia eu recebi um vídeo de uma esposa desesperada, porque o marido começou a participar desse simples joguinho inocente, que tu recebe todo dia uma mensagem que tem, né?
de tigrinho. Aí o que ela falou que o marido começou a jogar, aí ele ganhou a primeira vez, foi indo, até que ao ponto dele botar todo o salário, coisa de pagar dívida e tal. Um certo dia ela acordou de manhã, de madrugada, assim, e ele não estava na cama. E daí, mas ele sempre ia debaixo de uma árvore lá, na verdade, não sei se conhecia Jesus, a gente não sabe, né? Aí ele estava sempre ia lá tomar uma cervejinha, ela falou, certo, ele está lá. Chegou lá e estava enforcado. E ela fez um vídeo chorando, olha aquilo assim, mexeu muito comigo. Porque quem tem acesso, até adolescente está tendo acesso a isso. Outro dia o rapaz pagou nós ali, um conhecido do Sérgio, meu esposo, falou assim, tu me empresta R$100, daí de noite nós estávamos vindo ali da lanchonete, daí eu já emprestou outras vezes, qualquer coisa ele pagou, né? Daí ele disse, é que eu estou aqui nesse joguinho aqui, eu tenho que agora pagar R$100 para mim ganhar 300. Eu falei para o meu marido, para aí, tu não vai emprestar para jovens. Pode parar, porque amanhã depois eu falei para ele, não quero a gente ser culpado do que está você. Ele pode arrumar com outro, né? Daí contei para ele a história desse vídeo, que a mulher fez o vídeo e ela disse, gente, eles postam lá, eles pagam as pessoas para dizer que ganharam, para induzir as pessoas a começarem a jogar. Então isso é a ambição do lucro. A pessoa vai cair na tentação por causa que ela está visando o lucro. Pensamos, ó, terrível, né? Veja, algo assim lamentável, né? A pessoa tirar a própria vida, né? Então, veja, tudo começa às vezes é algo simples, e vai indo, que vira um abismo, vai chamando o outro, né? Algo terrível mesmo. Agora veja, o lucro, o prazer do lucro, Acã, a sua vida foi destruída, não somente ele, mas toda a sua família foi destruída, porque ele visou o lucro, ele cobiçou aquela capa babilônica, aquela cunha. Ponto 2, as duas vidas de tentação. Primeiramente o diabo, né? E aí o diabo tem 3 objetivos na tentação. Primeiro, quebrar a nossa comunhão com Deus. Ele quer quebrar, ele quer destruir a nossa comunhão com Deus. Segundo, ele quer nos tirar do caminho que nos leva para o céu. E terceiro, olha só, ele quer prejudicar a nossa santidade. Ele quer manchar nossas vestes de santidade. Esses são os 3 objetivos do diabo quando ele nos tenta: quebrar nossa comunhão com Deus, tirar do caminho que nos leva para o céu e prejudicar a nossa santidade. Agora, cara, ela tem a tentação vem dentro do ser humano, né? Da nossa origem adâmica, né? De nós mesmos. Porque quando a Bíblia diz assim, fala da carne, é porque a nossa alma, muitas vezes, ela quer só as coisas aqui da terra, né? Aquele texto de Romanos capítulo 8, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que é carne? A carne quer dizer que o homem que não é crente, o homem que não nasceu de novo, ele é guiado pela alma, que é a sede das emoções. Ele não é guiado pelo Espírito. O homem é formado por três coisas: o corpo, essa parte aqui, né? A alma, a sede das emoções, e o Espírito, que é aquela parte que no homem que não tem Deus é mortificado. Efésios capítulo 2. E vos vivificou, estando vós mortos em pecados e ofensas. Mas quando a pessoa aceita Jesus, pelo Espírito Santo, ele é vivificado. Ele ganha vida espiritual. Os irmãos estão entendendo? Aí o Espírito estava morto, estava no pecado, tem a vida. Daí a pessoa fica uma pessoa espiritual. Aí tem 3 tipos de pessoa: o homem espiritual, que é guiado pelo Espírito Santo. Lá fora, quem conhece Jesus é o homem natural. Quem nunca ouviu o Evangelho está lá fora é o homem natural. E tem o terceiro, que é o carnal, que já ouviu Jesus, mas que não vigia, que não ora, que não jejua, que é guiado pela carne. Estamos entendendo? Então tem 3 categorias: o espiritual, nós vamos ser espiritual, guiado, né? Que é guiado pelo Espírito Santo. O natural é aquele que não é crente, que é o ímpio lá fora.
E tem o carnal, que conhece a verdade, conhece o que é, que não devia, né? Você pensa que a gente é espiritual, natural você não é, né? Você conhece o Evangelho já, não é? Né? Então a gente tem que ser espiritual, guiado pelo Espírito Santo. Pode falar, querido. Nesse contexto que você está falando, eu acho que seriam dois apenas, porque seria o carnal e o espiritual. Né? Porque se tu pegar em Romanos 1, ele fala que até mesmo as pessoas que nunca receberam a pregação do Evangelho, a própria criação, ela prega o Evangelho para essas pessoas, mostrando que se existe algo criado, existe também um Criador, pois Deus revela o seu poder, toda a sua glória, toda a sua perfeição na própria criação. Então, no próprio texto diz que ninguém se torna desculpado, ninguém pode chegar diante de Deus e dizer que não sabia, pois a própria criação, as árvores, tudo que existe na verdade, o próprio universo prega o Evangelho, pois se existe uma criação, existe também um Criador. Então, mesmo você nunca tendo alguém, uma pessoa vindo para você pregar o Evangelho, tipo um índio, morando numa ilha, a própria criação, né, o texto diz que quando eles veem a criação, eles em vez de adorarem o Criador, eles adoram coisas e seres criados. Por exemplo, vou dar um exemplo de um índio que está lá numa ilha, nunca pegaram o Evangelho. Ele olha para o sol, e em vez de ele cultuar o Deus que criou o sol, ele cultua o sol como um Deus. Então perante Deus, esse homem é culpado. Por quê? Porque ele não olha para o sol e diz que é uma criação de Deus. Entendeu? Mas você está falando aí das revelações de Deus, né? Não, temos que separar as coisas. Você está falando das revelações de Deus. Deus se revela através da natureza, Deus se revela através da Bíblia, Deus se revela através de Israel, né? Mas eu estou falando especificamente da ação do Espírito Santo vivificando o homem. Aí nós temos três categorias: o homem natural. Deus pode se revelar, isso aí está perfeito, a tua colocação aí, perfeito. Mas Deus pode se revelar para o homem, mas é ele aceitar ou não aceitar, para ele passar desse processo de sair de homem natural para homem espiritual, é outra questão, entendeu? Correto, perfeito, a revelação de Deus. Nós estamos falando duas coisas: a revelação de Deus, correto, concordo com ele. Salmo 19: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Perfeito a tua colocação. Então, nós estamos falando de duas coisas distintas: a revelação de Deus através da natureza, primeiro a revelação através da natureza. Então, o homem, olhando, inegável isso, né? Até a Albert Einstein falando isso, que Deus é o maestro do universo. Através da nação de Israel, Deus se revelou ao mundo através de Israel, né? Um dos povos mais perseguidos do mundo foi Israel. Somente Adolf Hitler matou 6 milhões de judeus. Então Israel foi perseguido, mas está vivo ainda, entendeu? Israel é uma das provas da existência de Deus. A Bíblia Sagrada, a revelação escrita de Deus ao homem, e Jesus, né? Filho de Deus se revelando, também é uma das provas da existência de Deus. Mas quando eu falo das três categorias de homem: o homem natural, o homem espiritual e o homem carnal, fala da ação do Espírito Santo para vivificar. Quando esse homem natural, Romanos 10, 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando o homem aceita a palavra, o Espírito Santo entra no homem, e aí o Espírito que está mortificado é vivificado. E o homem então passa a não ser mais guiado pela carne, mas guiado pelo Espírito Santo. Ele passa então a ser um homem espiritual, não guiado pelo seu desejo, pela carne. Por exemplo, a carne dizia: vamos fazer isso, vamos se embriagar, vamos se prostituir. Agora não, agora ele vai orar, ele vai jejuar, ele vai buscar as coisas de Deus. A parte metafísica do homem, né, o espírito, ele se volta mais para as coisas de Deus. E a alma, se volta mais para as coisas dessa esfera, da esfera humana, tá entendendo? Então o homem natural ele se volta mais para essa esfera dos desejos emocionais, dessa esfera. E o espírito, essa parte que é mais modificada no homem natural, ela é vivificada pelo Espírito Santo, para orar, para buscar mais as coisas celestiais. Por isso o homem espiritual ele tem desejo de orar mais, de buscar mais a Deus. Entendeu? Dentro dessa linha de raciocínio do homem natural e a revelação de Deus, pode-se entender então que quando Jesus diz: tem olho, mas não vê? Isso também. Tem ouvido, mas não ouve?
ouvir a palavra de Deus, né? E o Espírito Santo é a pregação da palavra e a ação do Espírito Santo. A palavra é pregada, aí é o Espírito Santo, conforme João, né, que convence o mundo da justiça, do juízo e do pecado. Né? Aí então ele vai entender. Também 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Eles não entendem, eles não compreendem, porque eles estão cegos pelo diabo, né? Há uma cegueira espiritual. Aí quando eles compreendem a luz do Evangelho, é esclarecido, eles compreendem então, por causa que seus olhos são abertos pelo Espírito Santo e pela luz da palavra de Deus. Mas eles são cegos, porque o inimigo cega os olhos deles. Né? Amém? Mais alguma pergunta? Nós estamos aqui para aprender, irmãos. Né? Não pode sair com dúvida, né? Eu preciso fazer uma lógica aqui, irmãos. Eu tenho que estar lá atrás, para não passar do horário. 10 e 3. 10 e 3? Mas a aula está boa, irmãos. Pergunta? Bem? Agora, tentação, um fenômeno humano, olha só. A tentação tem como aperfeiçoar o caráter, né? A aprovação nos aperfeiçoa. Você lembra José? José passou por toda aquela aprovação, né? Ele passou por aquela aprovação. Aí lá na frente, vamos ver lá, Gênesis capítulo 50 e versículo 20, os seus irmãos ficaram com medo, né? Porque Jacó tinha morrido. E daí eles ficaram com medo que José ia se vingar deles. Olha o que José vai dizer, Gênesis capítulo 50 e versículo 20. Olha o que José vai dizer para seus irmãos: vós bem tentastes mal contra mim, porém Deus tornou em bem para fazer como se vê nesse dia, para conservar em vida um povo grande. Ou seja, José entendeu que tudo aquilo que ele passou, né, foi um processo que Deus pediu, aquelas provações, foi para ele chegar ali e preservar em vida a sua família. Então, a aprovação tinha um motivo, tinha um bem maior. O Senhor Jesus em tentação. É interessante aqui, irmãos, que o diabo tentou Jesus no momento de fragilidade. Né? Porque o diabo não é covarde, o diabo não é medroso. Corrigindo aqui. O diabo é covarde, há uma diferença. Sabe? Há uma diferença muito grande do medroso e do covarde, né? Sabe disso, né? O diabo é covarde. Ele vai te atacar no momento de maior fragilidade. Ele atacou Jesus quando Jesus tinha fome, né? Então o inimigo ele vai tentar você, não aqui na igreja, mas quando você estiver mais fragilizado, não é verdade? É que nem você já viu a serpente, a cascavel? Ela só dá o bote quando ela tem certeza que vai acertar a sua vítima, assim é Satanás, né? Ele vai tentar acertar ou atacar você quando você está sozinho ou no momento de maior fragilidade sua. As áreas em que Jesus foi tentado. Aí eu acho interessante, irmãos, 1 João 2,16, vamos ler 1 João 2,16? 1 João 2,16, um texto muito conhecido, 1 João 2,16, olha o que diz a palavra. Porque tudo que é no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a suprema da vida, o nome do Pai, mas do mundo, são as 3 áreas em que Jesus foi tentado. Ele teve fome, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, suprema da vida. Adão também foi tentado nessas 3 áreas. Viu que a árvore era bom de comer, serei semelhante a Deus. O diabo tentou nas 3 áreas em que Jesus foi tentado. Só que Adão, no lugar de delícias, no paraíso, ele caiu. E Jesus lá no deserto, ele venceu o diabo com a palavra. E o diabo distorcendo a palavra, mas Jesus venceu Satanás com a palavra. E é interessante que alguns dizem que os pães ali no deserto da Judéia, as pedras ali no deserto da Judéia tinham formato de pães ali, né? E o
diabo ali tentando Jesus ali, mas Jesus venceu Satanás com uma palavra, usando a mesma técnica, as mesmas estratégias que usou ali e derrubou o Adão lá no Éden. Ele mostrou ali para Adão ali a árvore, ali estava de fruto, e o Adão comeu o fruto, e daí disse: ó, sereis igual, sereis semelhante a Deus. E Jesus não, Jesus ele venceu Satanás. E se Jesus venceu Satanás na condição de homem, nós também, com a ajuda do Espírito Santo, com a palavra, em oração e jejum, nós também venceremos. Amém? Resistindo à tentação, todos nós somos tentados nesse mundo relativista. O que é relativismo, irmãos? O relativismo é que não existe verdade absoluta. É o mundo que nós vivemos, né? É o mundo que nós vivemos, não há verdade absoluta. Todos os caminhos levam a Deus, é verdade isso, irmãos? Todos os caminhos levam a Deus. Tem um texto em Provérbios 14, 12, diz que há caminhos que parecem direito ao homem, mas o fim deles são caminhos de morte, né? A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, Romanos 12 e 2, diz em Romanos 12, 2, não vos conformeis com este mundo. Eu já disse aqui algumas vezes que há 3 mundos na Bíblia: o mundo físico, o mundo cósmico, o mundo como humanidade, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o mundo como sistema pecaminoso dominado pelo diabo. Esse mundo, lá de 1 João 2,15, não apenas o mundo, nem o que no mundo há. Esse mundo, é esse mundo que a palavra diz para nós não se conformar com ele. Muitos têm se conformado com esse mundo. Muitas igrejas têm se conformado com esse mundo, têm até adotado os costumes desse mundo. Não é verdade, irmãos? Infelizmente, muitas igrejas até têm se adaptado a esse sistema desse mundo. Mas nós não. Nós ainda ficamos com a palavra, com a verdade da palavra de Deus. Rejeite a tentação. Assim não podemos impedir que a tentação apareça, mas com a força do Espírito Santo, só com a ajuda, né? Devemos fugir da tentação. Tem um pregador, um grande pregador, considerado o príncipe dos pregadores. Ele falou uma frase séria, Spurgeon, né? Meu inglês é terrível, Charles Spurgeon. Ele falava assim, ó: eu prefiro ter, essa frase é tremenda, ter asas de uma pomba e fugir para longe do pecado, do que ter mandíbulas de um leão e cair diante do pecado. É tremenda essa frase, né? Eu prefiro ter asas de uma pomba e fugir para longe do pecado, do que ter mandíbulas de leão e cair diante do pecado. Bem, verdade? É claro, irmãos, que Daniel, outro exemplo de alguém que não se corrompeu, ele estava na Babilônia e não se corrompeu, porque ele propôs no seu coração não se contaminar com o manjar do mundo. Arrependa-se. O caminho divino é da confissão e arrependimento para disputar o perdão, né? Se arrepender. Eu contei aqui já aquele grande pregador, aquele pastor, que ele estava em pecado há alguns anos, aquilo que eu falei aqui, que às vezes nós se enganamos, né? Que muitas pessoas se enganam, estão pregando, mas precisam deixar o pecado. E ele cansou, acho que vocês já ouviram isso aqui já. Ele cansou de estar em pecado e disse: Deus, hoje levanta o profeta, revela o meu pecado. Ele cansou de estar em pecado. Grande pregador, acho que no Rio de Janeiro. Ele chegou num evento, num congresso, e ele queria que Deus revelasse o pecado dele. Ele estava cansado de estar em pecado. Uma irmã de profecia chegou assim e disse: hoje eu vou te usar como nunca te usei, até hoje eu vou te usar. Ele não entendeu, e Deus usou ele mesmo. E ele foi para o hotel, disse: Deus, eu não entendo, estou em pecado, o Senhor me usou, batizou, salvou.
estava questionando com Deus, apareceu em visão um anjo, colocou a espada no pescoço e isso aqui te espera no dia do juízo. No outro dia ele foi e confessou o pecado, o pastor presbítero. Ou seja, é aquele texto, né? Em meu nome, naquele dia chegarão em meu nome, por ser nervoso, né? Porque a palavra de Deus não volta vazia. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Naquele dia virá surpresas. Conclusão: semelhante ao Senhor que foi tentado em tudo, mas não pecou, podemos seguir o caminho de não sermos seduzidos para a tentação. Assim podemos desfrutar mais de uma vida em santidade e comunhão com Deus. Por isso, ao oferecermos resistência à tentação, ao longo da jornada lograremos êxito e recebemos coroa da vida. O mais importante, irmãos, é naquele dia, como aquele hino lindo da Rosa Nascimento, Portões Celestiais, é nós atravessarmos os portões celestiais. Eu vou olhar para você, você vai olhar para mim e vai dizer: é muito mais lindo do que imaginávamos. Valeu a pena resistir ao pecado, valeu a pena resistir à tentação, né? Quem tem essa esperança? Quem tem essa esperança? Então, fique firme, irmãos. Existe a tentação, porque o céu nos espera. O céu nos espera. A coroa da vida nos espera. Assim como a primeira, vamos orar, agradecendo por esta aula maravilhosa. Vamos orar? Vamos orar e continuar resistindo à tentação em nome de Jesus. Senhor, nós agradecemos por essa aula maravilhosa. Senhor, nos guarda, que nós venhamos continuar em pé e não cair diante das tentações. São muitos pratos de lentilhas, Senhor. São muitas coisas que o diabo oferece no meio do caminho, mas nós temos uma coroa nos esperando lá no céu, Senhor. Nos guarda, nos cobre com o teu sangue, Senhor. Bíblica, Bachuria, Navaranabatóbias. Assim nós oramos, Senhor. Em nome de Jesus nós agradecemos. Continua conosco. Amém. Eu agradeço. Obrigado, irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus.